Pessoal, então vamos cá, ó. Na página 27, sobre troca de calor, calorimetria, nós temos esses dois exercícios que já estão resolvidos aqui, ó. Ok? Na página 27. Então, eu vou trazer para cá, vou representar eles aqui, para ficar melhor, para ser explicado e melhor para ser entendido, tá? Vou simplificar ele aqui, ó, trazer para cá. Então, olha aqui, ó. A primeira coisa que nós temos que fazer é ler o problema. Ler o problema e ver o que esse problema está pedindo. Então, eu trouxe os dados para cá. Ele diz, ó, um corpo com 250 gramas, ao absorver 930 calorias, aumenta sua temperatura em 40 graus. Utilizando as informações sobre calorias, sobre calores específicos apresentado na página ao lado, de que substância pode ser constituída esse corpo, tá? Então, ele me dá o quê? Ele me dá a massa, me dá a quantidade de calor e me dá a temperatura. Aí ele pergunta, que corpo é esse? Então, a partir dessas informações, dá para a gente descobrir que substância que formou esse corpo com essas informações. Ok? Então, olha aqui, ó, vamos trazer para cá. Ele me dá a massa, 250 gramas. Tá? Por que eu sei que é massa? Gramas ou quilogramas? Ele me disse que esse corpo absorveu 930 calorias. Calor é medido em calorias, tá? Aí ele me diz o seguinte, aumenta sua temperatura em 40 graus. Então, tudo isso aqui foi aumentado a temperatura em 40 graus. Aí ele pergunta, de que substância pode ser constituído esse corpo? Ou seja, Czinho, ó, calor específico desse corpo. Então, através do calor específico, nós vamos descobrir quem é esse corpo. Então, é só trazer para cá, ó, para a equação fundamental da calorimetria. Tá, ó. Então, pelas letras representadas, você substitui os valores. Então, quem é que? É a quantidade de calor, tá aqui, ó. Ele absorveu 930 calorias, está substituído aqui, ó. Ele me deu o valor da massa, 250 gramas. Ele quer saber sobre isso aqui, ó, calor específico. Pelo calor específico, nós vamos saber quem é esse corpo. E ele dá o quê? A temperatura, a variação de temperatura. Ele disse que foi aumentado em 40 graus Celsius. Ok? Então, se é 40 graus Celsius, ele não me dá outro valor, então vai ficar 40 menos 0. Ele saiu do 0 e foi até 40 graus Celsius. Então, quem é delta delta? Que é a variação de temperatura. 40 menos 0, que vai dar 40. Temperatura final menos temperatura inicial. Então, quantidade de calor, 930 calorias absorvidas. Que é igual a quem? Então, nós vamos multiplicar massa, calor específico e variação de temperatura. Todo mundo aqui multiplicando, ó, depois da igualdade. Massa 250, calor específico nós estamos procurando. Variação de temperatura foi 40 menos 0, 40. Então vai ficar 250 vezes C, 250C. Então 250 vezes 40 vai dar 10.000. 25 vezes 4 dá 100. Eu pego um zero de lá e outro zero de cá. 250 vezes 40 dá 10.000. Então 250 vezes C, 250C vezes 40, 10.000C. Bom, nós estamos procurando quem? Esse elemento aqui, ó. Então ele vai passar para depois da igualdade, com sinal trocado, menos, tá? Ó. Tá positivo, passa para depois da igualdade, negativo. O calor, quantidade de calor recebida, vai passar para depois da igualdade. Tá lá, ó, também com sinal trocado. Então eu tenho um menos aqui e menos aqui. Os sinais se anulam, ficam os dois positivos. Então nós vamos isolar quem? O que está pedindo, tá? Ó, a substância que esse corpo é constituído, ou seja, o calor específico. Então, para ser calor específico é quem? É a quantidade de calor, que é essa aqui, ó, dividido por quem? Pelo valor da massa multiplicado pela temperatura, M vezes delta Q. Quem é o calor? 930. Quando a gente multiplicou a massa, 250 gramas por 40, que é a variação de temperatura, deu 10.000. Isolando Czinho, então vai ficar calor dividido massa vezes temperatura, 930 vezes 10.000. Como é uma divisão, o que vai acontecer? Trazendo de lá para cá, ó. Então, a vírgula está aqui, ó. Nós vamos trazer aqui, ó, 3 casas decimal, porque eu vou tirar uma daqui e outra de lá. Então, vai dar calor específico. Quando a gente fez a divisão, 930 dividido por 10.000,
0,093 calorias, tá? Ó, que vem de calor, sobre gramas, que vem da massa, graus Celsius, que vem da temperatura. Se a gente olhar na tabela, quem é esse elemento? Ele vai ser o cobre, entendeu? Então, através do calor específico, nós descobrimos, a gente descobre quem é o elemento em questão. Então, nesse caso aqui, quando a gente vai na tabela, pelo calor específico, esse elemento que estava atuando aqui, ó, é nada mais nada menos do que o cobre, ok? Simples e fácil. A número 2. Um corpo de massa de 800 gramas é aquecido por uma fonte, cuja potência constante é de 300 calorias por minuto. Sabendo que a variação de temperatura ocorre segundo o gráfico ao lado, calcule a capacidade térmica da substância que constitui o corpo. Tá? Nós vamos calcular a capacidade térmica dessa substância, desse corpo. Então, olha aqui, ó, presta atenção que ele dá o gráfico. Então, no gráfico tem muitas informações. Tá, ó. Aqui para cima, ó, no eixo das ordenadas vertical, nós temos que em graus Celsius. Aqui, ó, θ, graus Celsius. No eixo das abscissas, na horizontal aqui, nós temos a temperatura, ou o tempo. Não é temperatura não, é o tempo que é dado em minutos. A temperatura está para cima, tá? O tempo que é dado em minutos. Então aqui é em minutos e aqui nós temos graus Celsius. As informações que ele nos dá lá do problema. Ele me dá um corpo de massa de 800 gramas. Ele diz que essa potência de 300 calorias por minuto, tá? Potência é a quantidade de calor dividido pelo tempo, tá? A gente já viu lá em aulas passadas. Então a potência 300, ele diz que a potência é 300 calorias por minuto, tá? Nós temos quem? Ó, temperatura inicial 50, o gráfico está aqui, ó, 50 graus Celsius. Temperatura final, ΔF, temperatura final 100 graus Celsius. Inicial 50, final 100 graus Celsius, tá? Aí nós temos quem? O tempo, né? Ó, tempo final, variação do tempo final, TF, 40 minutos, tá aqui, ó. Tempo inicial, começou daqui do zero, tempo inicial é 0, tempo final 40 minutos. Então, substituindo aqui, ó, temperatura final e temperatura inicial, nós vamos pegar 100 menos 50, então vai ficar 50. A temperatura aqui, ó, a variação de temperatura será 50, que é a final menos a inicial. Nós vamos pegar tempo final menos tempo inicial, 40 menos 0, 40 minutos. Tá? Então, a gente fez o que? Pegamos aqui, ó, as temperaturas e o tempo. Temperatura final, 100 menos a inicial, que é 50, ficou 50. Nós pegamos tempo final menos tempo inicial, 40, que é o final, menos 0, que é o inicial, ficou 40. Então, trazendo para cá, ó, como ele quer calcular quem? A capacidade térmica desse corpo, né, que é a quantidade de calor que ele vai absorver, será o quê? A quantidade de calor dividido por quem? Pela variação de temperatura. Tá aqui, ó. Só que tem um detalhe, aqui nós temos quem? A potência, cuja potência constante é isso aqui, ó. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós vamos pegar o valor da potência, que é 300, tá? Ó. Como que ele fala que é por minuto, é constante, 300 calorias por minuto, então vai ficar, ó, 40, não é isso? Para cada minuto, então aqui ficou 40 minutos. Então, 300 calorias, quantos minutos? 40. 300 calorias vezes 40 minutos. Então, a quantidade de calor, 12.000 calorias. Então, com essa potência de 300 calorias em 40 minutos, ele recebeu 12.000 calorias, que é a quantidade de calor. Então, trazendo para a equação aqui, ó, da capacidade térmica. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Quem é a quantidade de calor? Foi encontrada aqui, ó, que foi a potência de calorias, 300 calorias, pela quantidade de minutos, que deu 12.000 calorias. Quem foi a variação de temperatura? Foi, ó, temperatura final menos temperatura inicial, 100 menos 50, dá 50 graus Celsius. Então, vamos cá. Eu tiro 0 de lá e 0 daqui. Ficou o quê? 1.200. 1.200 dividido por 5, 240 calorias, que vem do calor, sobre graus Celsius, que vem da temperatura, que é a unidade medida no Sistema Internacional da Capacidade Térmica.
Então, o que é que aconteceu? A capacidade térmica desse corpo será de quê? De 240 calorias por grau Celsius, ok?